Olá, meu querido, olá, minha querida, viajante fantástico mundo da química. Que bom ter você aqui. Hoje a gente vai fazer um experimento bem interessante. A gente vai conversar, na verdade, sobre esse aparelhinho que a gente fez aqui, ó. Veja que legal. Um aparelho utilizado para medir o tempo. Ele é algo intermediário entre ampulheta e clepsidra. E eu quero conversar com você sobre isso, inclusive, para você me ajudar a dar um nome desse aparelho aqui. Não é não? Eu vou conversar um pouquinho sobre a história da ampulheta, da clepsidra e depois eu vou te ensinar como fazer. Bem interessante. Acompanhe até o final, porque tem segredinhos aqui, tá certo? Tem segredinhos aqui na hora de fazer que vai otimizar, tá, o teu aparelho. A ampulheta, assim como o relógio solar, assim como a clepsidra, percebe que são instrumentos mais antigos de medida de tempo. A ampulheta, você tem dois cones conectados, dois cones geralmente de vidro, com areia dentro. Então, a areia ela vai passar por um pequeno orifício entre um cone e outro, isso vai levar um certo tempo, né? É exatamente assim que a gente mede o tempo, não é, entre os eventos em uma ampulheta. A ampulheta, por exemplo, era utilizada nas grandes embarcações, onde o comandante, ele quando girava o leme do barco em direção, ou do navio, né, em direção a algum local, ele media quanto tempo ele iria deixar naquela posição, naquele direcionamento, utilizando as ampulhetas. Utilizado em igrejas. Você pode também encontrar atualmente em jogos, né? Alguns jogos como Imagem e Ação, por exemplo, dá um tempo para você pensar algumas cenas de filmes, não é isso? Você vai medir o tempo também com a ampulheta. A ampulheta muitas vezes é utilizada para falar sobre a transitoriedade da vida, onde a morte é representada por uma caveira segurando em uma de suas mãos uma foice e uma ampulheta na outra mão. E agora eu vou conversar um pouquinho sobre a clepsidra para você entender, para a gente dar um nome aqui desse aparelho, tá bom? A clepsidra já é um aparelho formado com água, enquanto que a ampulheta, que eu já falei, é formada com areia. Na clepsidra, você vai ter geralmente um cone também. Esse cone é furado embaixo, a água vai descendo e à medida que o cone vai esvaziando com a descida da água, você marca o tempo de também determinados eventos. Em algumas civilizações greco-romanas, nos tribunais era utilizado a clepsidra, onde, por exemplo, para o advogado falar, era medido o tempo através da vazão da água. As clepsidras, elas datam da época de 1600 a.C., mas a que a gente tem, a mais velhinha que a gente tem, é de 1400 anos antes de Cristo. Ela foi descoberta há cerca de 100 anos atrás, em escavações lá no Egito antigo, né? Na cidade de Karnak. Essa clepsidra pertencia a um grande faraó egípcio, o faraó Amenófis III. Então é a clepsidra mais antiga que a gente tem hoje em dia. Há uma clepsidra bem moderna hoje em dia que está no Shopping Iguatemi, exatamente, na cidade de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Aqui o que a gente vai fazer então é um meio termo, né? É um meio termo entre uma ampulheta, porque aqui são dois cones, não é, interligados. Esses cones formados por essas garrafinhas eu vou te ensinar a fazer daqui a pouquinho. Agora veja só, são dois cones interligados que têm característica da ampulheta, não é não? Mas aqui a gente não está utilizando areia, estamos utilizando água, não é? Então tem aspectos da clepsidra. Então a gente deu um nome para isso aqui, a gente está chamando isso aqui de ampulsidra, uma mistura de ampulheta com clepsidra. Qual é o princípio de funcionamento? Veja só, esses dois recipientes, essas duas garrafinhas, elas estão conectadas pelas tampinhas com furos. E o que acontece? Aqui a gente colocou água com corante e no de cima a gente colocou óleo. Daqui a pouco eu vou construir com você te ensinando a fazer, que tem alguns detalhes aqui, tá? Ao virar, o que acontece? O óleo que estava na fase superior, ele agora vem para a fase inferior, mas ele é menos denso. Como ele é menos denso, ele tende a subir. E a água, como é mais densa, tende a descer.
Esse aqui, por exemplo, ele dura 2 minutos e 35 segundos. Né? Esse aqui é um pouco mais lento, né? Ele demora 5 minutos e 47 segundos. E aí eu vou te ensinar a fazer bem direitinho. Esses líquidos, eles não se misturam porque a água é formada por moléculas polares, enquanto que o óleo é formado por moléculas apolares. Daí vem a regra de solubilidade semelhante, dissolve semelhante, não é? Como um é polar e o outro é apolar, eles não se dissolvem. E o óleo sempre tende a assumir a fase superior porque ele é menos denso do que a água. Então percebe, experimento bem interessante. Você pode conversar, por exemplo, o professor de História vai falar da parte histórica, o professor de Biologia vai falar de aspectos relacionados, por exemplo, à polaridade das substâncias, Química, Física também, né? Professor de Química, professor de Física, professor de Ciências, pode falar sobre aspectos da densidade, da polaridade. Como é que a gente faz? Deixa eu afastar um pouquinho aqui, para a gente ter um ambiente mais tranquilo. Olha só, na hora de fazer, você vai pegar aqui os recipientes, geralmente esses recipientes vão ser recipientes de refrigerante. Você pode fazer com um recipiente de 2 litros, de 1 litro, 250 ml. Eu aconselho você fazer com de 250 ml, por quê? Porque o óleo está bastante caro, não é não? Então você vai utilizar o óleo, água, refrigerante, corante. Você vai utilizar algo para furar essas tampinhas. Esse algo para furar as tampinhas pode ser uma faca pontuda, pode ser uma tesoura, pode ser uma furadeira, tá? Claro, se você for fazer com faca, cuidado para você não se machucar. Então vamos lá. Primeiro, o que a gente faz? A primeira etapa vai ser lixar essa tampa. Percebe que atualmente os refrigerantes eles estão vindo, essa parte de cima da tampa ela vem meio abaulada, não é? Então o que você faz? É interessante você ter uma lixinha, tá? Que com essa lixinha aqui, o que você vai fazer? Você vai lixar a tampa. Lixa a tampinha, lixa bastante. Depois de lixar, você vai com a cola. Você vai usar a super cola ou o super bond, né? Onde você vai adicionar o super bond nas tampinhas, claro, né? Depois de estarem bem lixadinhas, tá bom? Você cola com super cola. Cuidado para não colar os seus dedos aqui nessa etapa, tá? Aí você deixa um tempinho para ela ficar mais bem colada. Ao redor dessa tampinha você pode revestir ela, né? Para dar uma firmeza maior. Aqui eu revesti com fita isolante. Você pode utilizar, por exemplo, um durex, claro, e antes, inclusive, você pode colocar aquelas massinhas, tipo durepox, aquelas massas de epóxi, não é? Que você mistura, faz a massinha, bota ao redor, depois você ainda bota a fita isolante para ficar bem rígidozinho e você vai obter o teu conjunto. O próximo passo vai ser você furar, não é? Onde aqui você pode usar aqui a furadeira, para você obter os 2 furinhos. Ou você pode também furar com a faca, né? Um instrumento pontudo. Olha só como ficou. Veja que interessante. Agora, o que é que você faz? Em um recipiente, você vai encher ele com água. Daqui a pouco eu vou te falar o detalhe, tá? Se você não fizer o detalhe que eu vou te passar aqui, eu te garanto que não vai dar certo. Então agora, você coloca um corante só para dar um efeito visual melhor. Uau! Que legal! No outro recipiente você vai colocar óleo. O óleo de cozinha no outro recipiente. Então está quase pronto a nossa mais nova Ampocidra, né? Mas aí veja só, entenderam aqui, né? Então, uma vez a tampinha estando assim, o que você vai fazer? O grande segredo, você vai colocar aqui, ó, esses tubinhos, que você vai fazer como? Você vai pegar aqui o canudo, vai partir o canudo, observa aqui eu tenho um mais grosso e um mais fino. Exatamente a espessura desse canudo vai dar pra gente também tempos diferentes, né, para esses aparelhos, tá certo? De acordo com a espessura do canudo. E esse canudo é fundamental. Se você não fizer com esse canudinho, a coisa, eu te garanto que ela não dá certo. Então você bota o canudinho, perceba que tem que ficar um canudinho para o lado, o canudinho para o outro lado, tá bom? Essa hora de conectar é uma hora bastante especial, né?
É sempre bom você utilizar aqui essa bandeja, porque sempre molha um pouquinho, tá bom? Então vamos lá. E agora, a coisa tem que ser bem rápida. Uau! Uau! Uou! Olha só, está pronta a nossa clepsidra e ao virar aqui, ó, o que vai acontecer? Fantastic! Coisa mais linda! Olha só! Muito legal, não é não? Espero que você tenha gostado desse experimento simples para você fazer aí com seus filhos, seus alunos. Experimento também bem legal para as feiras de ciências, tá? Trabalha com história, trabalha com a química, a física, a biologia. Espero que você tenha gostado e se inscreve no canal, dá aquela curtida, aquela compartilhada, fazendo com que o movimento Química Completa cresça e possa, é claro, atingir a mais e mais pessoas. Tudo bem? Vamos com a gente, não esqueça, você é show!